e fizerem que duvides de quem breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés encorrerei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais um domingo que o Senhor Jesus nos dá, o quinto e último domingo desse mês de janeiro, deste novo ano de 2021. Hoje, domingo, dia 31 de janeiro de 2021, estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical desta manhã. Espero, meu irmão, minha irmã, que nesse momento o Senhor, nosso Deus, possa estar visitando o seu lar, visitando a sua família, trazendo paz ao teu coração, trazendo consolo à tua alma e dirigindo assim os seus pensamentos. Você que está conosco, seja muito bem-vindo e vamos ter esse tempo, esse momento de estudo bíblico, esse momento tão abençoado, tão sublime, tão único na presença do nosso Senhor. Feche os seus olhos. Curve sua cabeça, vamos orar nesse momento pedindo a orientação de Deus para esse instante e que seja realmente um período abençoado pelo nosso Senhor. Vamos orar. Eterno e poderoso Deus, nós estamos, ó Pai, na manhã desse dia na Tua presença. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guiado. Por isso, ó Pai, nesse instante, nós olhamos, ó Pai, para Ti e não para nós mesmos. Voltamos os nossos olhos para a Tua grandeza, para o Teu amor, para a Tua misericórdia e não para nossos méritos. Voltamos-nos, ó Pai, com confiança, obediência e fé para a Tua santa palavra e não para as nossas opiniões ou vontades pessoais. Ó Pai, na manhã desse dia, que o Senhor fale ao nosso coração. Transmita, ó Pai, uma mensagem de paz, de esperança. Inunde o nosso coração, ó Pai, da certeza do Teu grande amor. E assim caminhemos de graça em graça, firmados nessa fé. Visita, ó Pai, cada lar, cada família nesta manhã. E assim, sustentados pelo Senhor, possamos, ó Pai, caminhar na força do Teu poder, na esperança do Espírito Santo. Te damos graças por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. É que nós oramos, é que nós te agradecemos. Amém e amém.
Deus é um Deus maravilhoso. Ele nos tem dado bênçãos sem medida, bênçãos sem comparação. Por isso que nós podemos nos alegrar e louvar ao nosso bom Salvador. Nós vamos cantar um hino nesse instante, o hino do Inário Novo Cântico, hino de número 92 no nosso Inário Novo Cântico, hino 92, hino intitulado A Fé Contemplada. Te convido nesse instante a aí no teu lar, aí na tua casa, cantar com alegria, cantar com regozijo, cantar com fé esta bela canção e que seja a nossa oração nesse momento. Hino de número 92. Louvemos juntos assim ao Senhor, louvemos ao nosso Deus. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que na promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Senhor, que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. A fé Jesus contemplará. Sabemos que podemos orar, sabemos que podemos colocar diante dele nossos pedidos, nossa súplica, mas também nosso agradecimento, e ele ouve a nossa oração. Essa é a nossa fé, essa é a esperança que temos em Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós vamos passar nesse momento para o nosso estudo bíblico desta manhã. E o nosso estudo bíblico desta manhã, continuando a meditar sobre aquilo que temos falado desde o domingo passado, vamos falar sobre o ministério terreno de Jesus. Lições sobre o ministério terreno de Jesus, lições sobre a presença de Deus na história dos homens.
A palavra Emanuel, que falamos no último domingo, ela quer dizer que Deus está no meio dos homens. A palavra Emanuel, ela nos faz lembrar a expressão de João no livro do Apocalipse, quando ele diz que Deus tabernaculará, habitará com o seu povo. Mas esta não é uma realidade apenas futura. Essa é uma realidade que já foi experimentada na história, quando Jesus de Nazaré, assumindo a forma de homem, encarnou-se, o Verbo encarnou-se, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa verdade, essa graça, nos deixa preciosas lições sobre a forma como Jesus vivia, como ele tratava as pessoas, as prioridades que ele tinha, aquilo que ele fazia. E são algumas dessas lições que eu quero que nós pensemos nestes domingos. Então, no último domingo, nós começamos a falar sobre o ministério terreno de Jesus, observando a tentação de Jesus. A tentação de Jesus expressa o começo do seu ministério. É a abertura, é o início. E que início, né? Que dificuldade, que luta que nós encontramos no início do ministério de Jesus. Hoje, nós vamos começar a falar sobre os milagres de Jesus, os encontros de Jesus com pessoas comuns, homens e mulheres que tinham semelhanças comigo e com você, homens e mulheres que eram pecadores, mas que Deus, em sua graça, em sua misericórdia, aprove manifestar a eles a presença real, física do nosso Salvador. Hoje nós vamos falar do primeiro milagre de Jesus, quando Jesus transforma água em vinho em Caná da Galileia. Você sabia que esse foi o primeiro milagre de Jesus? Sabia que esta foi a primeira manifestação do poder e da graça de Jesus no seu ministério terreno? Pois é sobre ele que nós vamos meditar nesta manhã. Texto bíblico de João, Evangelho de João, capítulo 2. Abra a sua Bíblia, eu aguardo enquanto você abre a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 2, eu lerei do verso 1 ao 11. João 2, verso 1 ao 11, Bíblias abertas a João 2, de 1 a 11. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Agora, se por algum motivo você não puder acompanhar na sua Bíblia, você pode ler o texto bíblico que aparecerá aqui no visor também. João 2, de 1 a 11, assim diz a palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações. Cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. E Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Manifestou
a sua glória e os seus discípulos creram nele. A presença de Deus em Jesus na história dos homens. É interessante começarmos a falar hoje, ao abordar esse milagre, falarmos sobre a presença de Jesus junto ao lar, junto às famílias. Qual a importância das famílias no ministério de Jesus? Para Jesus, o lar é o centro da vida cristã. E ele, ao longo do seu ministério, pregou a família e pregou a restauração dos lares. É interessante que Jesus mesmo, ele, em vários momentos ao longo do seu ministério, teve uma atenção especial às famílias. Ele nasceu em uma família. Ele se preocupou com uma família que chorava pelo falecimento de um dos seus integrantes. Ele atendeu um pai que chorava a doença de sua filha. Ele, ao curar um homem endemoniado, determinou que aquele retornasse à sua casa, à sua família e pregasse aos seus o evangelho. Vejam que ao longo do ministério de Jesus, Jesus deu importância à vida familiar. A vida familiar não é uma invenção da sociedade. A vida familiar é certamente parte dos propósitos de Deus, do pacto, da aliança que Deus estabelece com os homens. Mas hoje, o que tem sido a família? Para alguns, a família, o lar, tem sido palco dos dramas, das lutas, das tribulações. Mas em Jesus, esse ambiente que pode ser de lutas e dificuldades, pode se tornar um local de vitórias, um local de alegrias. Então hoje nós vamos tomar como base essa narrativa que nós acabamos de ler e vamos falar sobre a diferença que a presença de Jesus faz no lar, na vida da família. Qual a importância, qual a diferença que Jesus faz nas famílias? É isso que nós vamos meditar um pouco nesta manhã. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a presença de Jesus naquela família específica da narrativa. Qual a importância da presença de Jesus naquela festa de casamento? Jesus salvou aquela família de um constrangimento incomparável. Acabar o vinho durante a festa de casamento, e lembrando que a festa de casamento ela durava nos períodos antigos, conforme a tradição judaica, aproximadamente 7 dias. E acabar o vinho era um sinal de desprezo que aquela família deu à preparação do casamento. Possivelmente por semanas, por meses, por anos. Iriam se lembrar que aquela família desprezou o casamento de um dos seus filhos ou filhas. Ia se lembrar que aquela família não deu a devida importância àquele momento ímpar da cultura judaica. Possivelmente, se houvessem outros filhos e filhas ainda não casados naquela família, famílias iriam se afastar de eventuais enlaces com aquelas pessoas. Certamente isso ficaria marcado naquela cidade, e especialmente aquele casal que estava ali iniciando uma família. O acabar o vinho era um símbolo da maldição de Deus ou da ausência do amor de Deus sobre aquele lar. Possivelmente aquele homem e aquela mulher que estavam se casando, eles já iriam ver-se como não amados por Deus e talvez carregassem o estigma de uma família que já começou de uma forma ruim, de uma forma equivocada. Naquela família em específica, nesse casamento, Jesus é fundamental para preservar a saúde espiritual e emocional dessa família. Mas, deixando de lado um pouco aquela família, qual é a maior necessidade das famílias hoje? Hoje, as famílias, elas acreditam que a sua maior necessidade é conforto, é saúde, são amigos,
prosperidade, recursos financeiros, tudo isso é importante, mas a presença de Jesus é o mais importante para um lar. Tudo isso sem Jesus não se torna suficiente, não sustém, não supre as necessidades daquela família. Por isso, Jesus deve ser a pessoa mais importante do lar. Essa é a primeira questão que eu gostaria de enfatizar nessa manhã. Jesus é a pessoa mais importante do lar. Para aquela família da narrativa que acabamos de ler, a presença de Jesus o salvou de um grande constrangimento e de dificuldades emocionais que eles iriam enfrentar. A presença de Jesus no seu lar, na sua família, te salva não apenas de um constrangimento, mas certamente é a base, é o alicerce, é a direção para a nossa vida. Alguns erroneamente acreditam que a presença de Jesus no lar nos isenta de problemas. Não, a presença de Jesus não isenta o lar de problemas. Tanto é que famílias cristãs, famílias crentes no Senhor, famílias piedosas, consagradas a Deus, enfrentam lutas, enfrentam problemas. Mas em Jesus há esperança no meio dos problemas. Quando a família está centrada em Jesus, quando a presença de Jesus é fundamental, é central nesse lar, no meio dos problemas, a família sabe que em Jesus há esperança de vitória no meio das lutas. Muitas famílias, muitas vezes, caminham sem Jesus. Muitas famílias caminham simbolicamente, como a gente acabou de ver aqui, sem a verdadeira alegria. O vinho aqui é um símbolo da alegria. Acabar o vinho era acabar a alegria. Há tantas famílias que perderam a alegria e, inclusive, muitas vezes famílias cristãs que estão deixando de lado a pessoa mais importante desse lar. Por isso, mesmo um lar cristão enfrenta problemas e dificuldades. A questão não é a existência do problema ou da dificuldade. A questão é como enfrentá-lo, como superá-lo, como encarar as situações difíceis. Então, uma primeira questão que eu quero colocar aqui é que Jesus é a pessoa mais importante do lar, da família. Mas uma segunda e tão importante questão quanto essa é que a presença de Jesus não isenta a sua família de enfrentar problemas. Pelo contrário, você os enfrentará. Mas tenha a convicção de que Jesus está com você no meio desses problemas. Mas como? Como enfrentar os problemas? Então, continuando aqui, como enfrentar as adversidades familiares num lar que tem Jesus como centro? A pergunta, na verdade, é a quem recorrer na hora das tribulações. Muitas pessoas buscam ajuda ou solução naquilo que não pode ajudá-los. Como nos ensina o profeta Jeremias, cavam cisternas rotas, cavam poços onde há barro, onde não há água límpida, buscam solução naquilo que não é solução, buscam ajuda naquilo que não lhes tem ajuda. É interessante que na narrativa bíblica, quando Maria fica sabendo que acabou o vinho, ela indica aos serventes que estavam trabalhando ali naquele casamento, os auxiliares ali que trabalhavam no casamento, o caminho para superar a crise. Maria fala a Jesus, acabou o vinho, mas é interessante a colocação dela aos serventes, façam tudo o que ele vos disser. Querem atravessar esse momento? Façam tudo o que ele disser. Em Jesus, Maria coloca um duplo desafio para aqueles homens e é um desafio para nós, no sentido de enfrentarmos os problemas na vida familiar. O desafio é obediência e fé. Obediência e fé não são duas ações separadas, são duas ações que devem caminhar juntas. São duas ações que devem caminhar de mãos dadas, uma apoiada, uma amparada, uma guiada pela outra. Obediência movida pela fé
e a fé que nos move à obediência. Obediência guiada pela fé e fé que é guiada pela obediência. Obediência fortalecida pela fé e fé que se fortalece e se desenvolve na obediência. Enfrentar os problemas familiares na presença de Jesus não é simplesmente estalar os dedos e esperar que tudo se resolva instantaneamente, imediatamente. Mas enfrentar os problemas na presença de Jesus é encará-los com obediência e fé. Precisamos obedecer, como disse Maria, aqueles serventes, fazer tudo o que Jesus mandar. Interessante que Jesus disse para os serventes: pegue aquelas talhas, encham de água. É absurdo a gente pensar nisso. Eles poderiam dizer: mas Jesus, nós não estamos precisando de água, a água tem bastante, que a gente precisa de vinho. Por que a gente vai encher essas talhas? Cada talha de 80 a 120 litros de água, 6 talhas, um bom tempo, demorou até encher aquelas talhas. E talvez eles falem: mas por que mais água? Água não precisamos, a gente precisa de vinho. Mas se a gente quer ver as maravilhas de Deus, se nós queremos ver o milagre de Jesus, nós precisamos exercer uma pronta obediência, obediência às ordens de Jesus. Precisamos deixar de lado a nossa vontade para obedecermos à vontade do Senhor. Isso é obediência. E obediência nos leva a ser guiados não pelos nossos sentimentos ou opiniões, mas a sermos guiados pela fé. É interessante que aqueles serventes não questionaram, eles não duvidaram da ordem de Jesus, eles fizeram prontamente, eles creram e agiram. Voltando para o texto bíblico, Jesus diz para aqueles serventes: agora tirem com uma caneca, tirem uma taça de vinho e levem ao mestre-sala. O mestre-sala era o responsável pela festa, aquele que aceitaria ou não um determinado vinho. E eu imagino, enquanto aqueles homens ali pegam a taça, alguém poderia dizer: mas por que eu vou fazer isso? Jesus mandou a gente colocar água e agora ele fala: abra aí o alfendre onde sai e você vai ver que é vinho. Não houve questionamento, houve, pelo contrário, fé. E quando eles levam a água transformada em vinho ao mestre-sala, o mestre-sala diz: uau! Houve um vinho maravilhoso que está sendo oferecido. E talvez aqueles serventes ali comecem a glorificar a Deus, dizendo: que maravilha, que milagre Jesus realizou. Quando nós nos dispomos a crer e a confiar para enfrentar os problemas da vida familiar, quando fazemos o que Jesus ordena e não o que eu quero, quando eu confio pela fé e não pelas minhas opiniões, aí sim eu experimento as maravilhas divinas. Feliz é a família que vive em obediência. Feliz é a família que vive pela fé. Bem-aventurada é a família que obedece e crê em nosso Salvador. O lar cristão não está isento de problemas, mas o lar cristão sabe que em Jesus há esperança. Mas essa esperança não é uma esperança mágica, mística, instantânea, de que tudo vai se resolver imediatamente. A nossa esperança é caminhar em obediência e fé, sabendo que Deus, o nosso Deus, tem cuidado de nós. E esse é o desafio que eu quero deixar para você, essa é a lição que eu quero deixar para você a partir deste milagre. Jesus deve ser a pessoa central do nosso lar. Mas para que ele seja a pessoa central do nosso lar, não é apenas eu dizer: Jesus é a pessoa central. Não é apenas uma autoafirmação. Não é apenas uma autodeclaração. Ter Jesus como pessoa central do nosso lar, nossa família, é caminharmos o caminho da obediência, o caminho da fé. Obedecer a sua palavra e confiar nele, que o mais ele nos fará. Quando há a intervenção de Jesus sobre o lar, nós podemos esperar sempre o melhor. O mestre-sala foi surpreendido com o melhor vinho. Você e eu podemos ser surpreendidos com o melhor de Deus. Aquilo que ainda não vimos, aquilo que ainda não experimentamos, aquilo que ainda não sentimos, mas Deus, ele sempre nos surpreende. Em Jesus não há decepção. Quando Jesus reina no lar,
a família se torna a cada dia mais consistente, mais madura, e mesmo em meio aos problemas que certamente virão, a família encontra em Jesus a paz para enfrentá-los em obediência à sua palavra e confiando, crendo que Ele é o nosso Salvador. Quando Jesus intervém, o lar se enche de alegria. Neste milagre, meu irmão, minha irmã, conforme a narrativa que acabamos de ler, nós vimos que a presença de Jesus é fundamental para o lar. E ao olharmos para Jesus como família, em obediência e fé, nós possamos perseverar enfrentando os problemas que virão pela frente. Meu irmão, minha irmã, a mensagem desta manhã, o estudo bíblico desta manhã nos ensina a centralizar Jesus em nossa família e a o fazê-lo por meio desta certeza, desta caminhada de obediência à sua palavra e fé, crendo no seu agir. Ande em obediência e fé. Você não terá uma vida mágica e sem problemas, não é isso? Você não enfrentará apenas situações agradáveis e isentas de tribulações. Você não terá uma vida sem lutas, mas certamente Deus estará com você. Isso faz toda a diferença na caminhada. Por isso, obedeça a palavra. Tenha fé. Caminhe com o Senhor. Jesus em nosso lar faz toda a diferença. É nisso que cremos, é nisso que nós confiamos. Por isso, dizemos que Ele é o Emanuel, o Deus entre os homens, o Deus no nosso lar, o Deus ao qual obedecemos, o Deus no qual temos a nossa fé. Confiamos no seu agir. Vamos orar nesse instante? Curve sua cabeça uma vez mais e vamos conversar com o Senhor. Feche seus olhos. Eterno e poderoso Deus, a tua palavra nesta manhã nos desafia à centralidade da figura de Jesus em nosso lar. Muitas vezes, em meio às nossas atividades diárias, deixamos de lado Jesus. Podemos deixar de lado a centralidade de Jesus na nossa vida familiar, na nossa vida doméstica, no nosso lar. Mas, Senhor, não é assim que queremos viver. E aquilo que vimos no texto bíblico desta manhã é que a presença de Jesus é que nos salva, não de um constrangimento apenas como aquela família, mas é o que nos salva, ó Pai, no meio de uma vida de tormentas, de lutas e tribulações. Sabemos, ó Pai, que não estamos isentos de problemas, mas confiamos em Ti e em obediência e fé. Nós confiamos, ó Pai, que Tu tens o melhor e tem cuidado de nós, ó Pai. Por isso, nós confiamos, nós cremos, nós descansamos em Ti, ó Pai. Nos abençoa nesta manhã. Nos ensina, ó Pai, a obedecer e obedecer mais a Ti e a Tua palavra. Nos ensina, ó Pai, a desenvolver a fé e crer cada dia mais em Ti. E assim enfrentarmos as lutas e as adversidades da nossa vida. Graças te damos por tudo, Pai. Graças te damos pelo teu bom cuidado, pelo teu bom amor, pela tua graça sobre nós. E abençoa, Pai, nesse instante, cada lar, cada família que está sendo alcançada por esta mensagem. Que sejamos verdadeiramente, ó Pai, abençoados, fortalecidos e guiados pelo nosso bom e santo Salvador. Em nome de Jesus é que oramos, é que nós te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Encerrando esse nosso momento de escola bíblica dominical, quero lhe fazer um convite. E o convite que eu quero fazer é para estar conosco daqui a pouco, logo mais às 18h30, onde juntos estaremos louvando ao Senhor, agradecendo-o pelo seu cuidado, pelo seu amor, agradecendo porque Ele tem sido nosso Deus. E em obediência e fé, nós vamos cultuá-lo, adorá-lo e conhecer o seu grande amor. Você está convidado para estar conosco daqui a pouquinho às 6h30 na Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. Mas se por algum motivo você não puder estar presente, acompanhe de forma remota, acompanhe do seu lar. Certamente Deus também te abençoará
Deus também levará até você a sua palavra. A partir das 6h30, presencial ou de forma remota, esteja conosco. E vamos assim louvar, adorar e agradecer ao Senhor. Te desejo, meu irmão, minha irmã, um ótimo domingo. Domingo abençoado, alegre e feliz na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu, com amor, me limpas de esse amor é que me ajuda a seguir. Milagre, Senhor. Milagre eu sou. Milagre, Senhor. E caminhos de petição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só te pertenço eu. Milagre, Senhor. Feito em mim, terminar meu viver, verdade eterna, Senhor. Um milagre, Senhor.